Pessoal, boa tarde. Nós temos aqui 6 professores que fazem um curso de especialização, que é justamente esse curso aqui de Educação na Cultura Digital, que é oferecido pela Universidade Federal de Roraima. Nós já estamos há algum período já estamos na reta final desse curso. E um dos trabalhos é justamente divulgar aquilo que a gente está fazendo, tá? Para que vocês também possam utilizar as tecnologias para auxiliar vocês na sala de aula, tá? Então nós temos hoje, vamos apresentar aqui algumas ideias para vocês. De posse, nós vamos estar entregando para vocês alguns livros, que ele vai ter algumas ideias que vai estar ajudando vocês na hora de estar montando um trabalho, fazer uma pesquisa, como editar um vídeo, tá? Então vai ter justamente essas ideias que você pode trabalhar na sala de aula, principalmente nas aulas de História, Geografia. Na área da Matemática, eu estou vendo o professor Rafael, tem um programa lá que é o GeoGebra, que vai auxiliar bastante, né, nas aulas de Matemática, na qual a professora Ivana, ela utiliza esse programa. E a gente está utilizando também com os alunos, levando os alunos lá para fazer tudo. Essa aprendizagem é tudo através desse curso de especialização que a gente está fazendo pela Universidade Federal de Roraima. Tá? E aí nós vamos passar aqui alguns slides que nós criamos, elaboramos, tá? Diante dessa temática, que é para vocês também dar uma observada algumas fontes de pesquisa que pode ser trabalhada, tá? Tá aí os slides. Os componentes, né? Seria eu e a professora Silvana, porque esse daqui é da sala de informática. Os professores de Química e de Matemática, eles também têm uns trabalhos deles que eles estão montando, estão fazendo esse trabalho. E aí tem um objetivo, que é ressignificar os conteúdos através do uso das tecnologias da informação e da comunicação. O específico, usar a internet como fonte de pesquisa, de forma que os alunos possam entregar uma produção sua a partir de pesquisa elencada lá no laboratório de informática ou até mesmo na sua casa, né? Usar diferentes recursos de mídia para a produção de áudio, vídeo, slide no YouTube. Alguns professores já utilizam isso aqui. A professora Cássia está utilizando, o professor Rubenil já veio apresentar alguns trabalhos nesse sentido. A professora Fátima algumas vezes já foi lá também fazer pesquisa para que os alunos possam montar um trabalho nesse sentido. Tá? E eles acham isso bom, eles acham interessante, até porque eles que a aprendizagem já se torna mais fácil e melhor para eles. Tá? Metodologia, apresentar um slide aos professores com os recursos de vídeo, site, software, que pode ser utilizado em diversas disciplinas, promovendo a integração entre o currículo e as tecnologias da comunicação e informação. Utilizar a mídia na escola é o primeiro passo para a leitura do mundo. Em contrapartida, é essencial que o exercício cotidiano do uso da mídia na sala de aula não se limite à leitura de jornais, revistas ou dos veículos eletrônicos. Para se ler o mundo a partir dos olhares dos outros, é fundamental que seus leitores aprendam antes de ler o mundo em que vivem por meio da construção de suas próprias narrativas. Só assim será possível a construção do conhecimento e a transformação do educando em sujeito da sua própria história. A aquisição do pensamento crítico é o resultado da inserção de percepção direta do aluno como agente mobilizador da sua realidade. Então ele vai criar o trabalho dele. Ele não vai só chegar e tirar uma cópia e entregar para o professor, mas a partir daquela pesquisa ele começa a produzir o seu próprio conhecimento. Aí, como podemos ver, nós observamos, a partir de agora eu vou fazer indicações de sites que os professores utilizam, mas muitos sites são desconhecidos e que têm trabalhos magníficos. Esse aqui dos museus, os professores de arte sempre reclamam que não tem como apresentar arte para os alunos, só a parte de livro. Nesse projeto, tanto esse projeto da RUS quanto do Google, quanto do Museu de Van Gogh, a Era Virtual, são museus que facilitam o acesso do professor a um acervo de artes. Né? O aluno ele passa a conhecer vários tipos de obras. Né? Essas obras elas estão disponíveis de forma digital. Museus, é incrível a capacidade que você tem
também de observar o museu em 3 dimensões. Eu acho que se torna mais curioso até do que ao vivo, porque lá nesse site você verifica detalhes. O projeto, esse aí era virtual, ele foi o primeiro do mundo a disponibilizar essas exposições desses museus em 360 graus. Além disso, ela é um museu em que você está visitando e tem um áudio explicativo. Então, tanto serve para professores de história, professores de arte, filosofia, sociologia, todos os professores eles podem utilizar. É muito bom isso aí. Você vai visitando e tem a setinha. E aí você vai olhando. Tem alguns locais, vou falar para você. A usar esse recurso fica até mais interessante para os alunos, eles chamam mais a atenção deles. Chamar a atenção. Esse aqui é o Google Art. Nesse aqui, você pode, o professor de geografia, ele pode utilizar, trabalhar com mapa, trabalha as regiões, pode trabalhar uma infinidade de temas aqui. E ele tem visualizações diferentes. Ele tem um street, tem um rapazinho aqui assim, que você puxa. E aí você fica ao nível do solo. Você anda no local. Vai colocando um molequinho e ele vai andando a bolinha. Você anda dentro de Boa Vista inteira. Online. Então é excelente esse aqui. Aqui tem uma visualização mais ou menos do aeroporto de Boa Vista. Só que eu não aproximei a imagem, mas dá pra você ver já aí, né? Aquele foto aqui tá por aí já. Localiza sua casa na rua. Localiza a casa. O aluno vai, se você leva para o laboratório para usar ele e ele localizar o próprio endereço, ele vai ter aquela sensação de pertencer. Né? Poxa vida, eu já faço parte desse mundo. Porque realmente mostra. Lá em casa, quando eu estava pesquisando, coloquei lá em casa. Eu também. Na minha rua. Então é muito interessante. Estava fazendo reforma. Quando a gente está com saudade da nossa terrinha lá, vai visitar o endereço do meu pai para poder certinho a casa lá. É mega show esse programa. No YouTube, temos vários vídeos. Esses vídeos, tanto no YouTube, como nós temos também um portas curtas, depois tem endereço aí. Ele tem vídeos voltados para a educação, tanto no YouTube quanto nesse outro, que depois eu vou disponibilizar o endereço para vocês. São vídeos que levam o professor a trabalhar o conteúdo. Aqui você vê. Aqui, ó, professor de história da humanidade, tem vários, aqui, ó, islamismo, enfim, tem vários vídeos. Que o professor vai usar, e não é só cultura de história, é porque eu pesquisei nessa área. Mas pode ser em várias outras áreas, sociologia, filosofia. Né? Esse aqui, esse site, é o só. Na verdade, ele tem só português, só matemática, só história, só geografia, enfim, só filosofia. Para os professores que trabalham com EJA, que precisa fazer uma apostila, tirar cópia do livro é muito chato. Em compensação, os conteúdos daqui são confiáveis. Não é um site que não seja confiável. É um site confiável, o conteúdo é corrigido, está atualizado e dá para você pegar as cópias dele e criar apostila para os seus alunos da EJA. Que é excelente. Não pode jogar, né? Você pode jogar. Ele tem simulados online, bancos de dados, e já tem com respostas também. Agora só que não dá para passar para o aluno como exercício, não dá para passar para o aluno como prova. Mas serve para treinar. Pode até levar eles, inclusive, para fazer essas atividades online. A trabalhar o conteúdo e levar eles para fazer. Na beira do cantinho, você vê também, vende produto. Sim, só que aqui ele é um site de venda, mas você pode adquirir todo o conteúdo gratuitamente. Né? A não ser que você queira ser de mesmo. Eu mesmo comprei. Eu já adquiri. Aí acessa. Né? Não gera pagamento. Eu tinha acesso constante nesse site. Em vez de destacar o site, deixar no site dos professores. Eu posso fazer esse livro aqui, ele tem alguns endereços, algumas ideias de como utilizar. O professor vai distribuir para vocês. Um está colorido, o outro está preto e branco. Aí vai ser na
Aí, pronto. Esse aqui é meu estúdio. No meu estúdio, você encontra várias obras de arte, vários autores, tá? Com detalhes incríveis, de pintura e de tudo. Aí clica e você acessa, né? Trabalha vários temas, aí, história, arte, enfim. Vários conteúdos. Esse meu estudo aqui é muito bom, é uma galeria online. E eles podem estar conhecendo, porque nosso aluno não tem como conhecer essas obras. Então, online, ele tem acesso a isso. Esse aqui é o que eu fiquei apaixonada, na verdade, pela era digital. Aí você escolhe aqui, ó. Que é em português, né, Brasil, e aí você tem acesso. Esse aqui eu pedi o Museu da Inconfidência. Tem umas setinhas que elas vêm aqui verdinha, além dessas aqui, que orienta o passeio. Aí você amplia, diminui, é muito bom. Ótimo, amigo. Aí olha só, os pontinhos verdes que eu estava falando para vocês. Ao vivo, quem conseguiria ver isso aqui? Aí só aqui, ó. Você clica, ainda sai a explicação. Aqui os endereços. Curtas na escola, eu estava falando que tem vários vídeos. Eles não são vídeos longos, cansativos, são vídeos curtos. Então, dependendo do tema, você vai lá e escolhe um videozinho e trabalha com os alunos. Tá? Aí o catálogo Educação na Cultura Digital é um catálogo que tem todas as disciplinas do ensino médio e ensino fundamental. Dentro desses livros, que são digitais, eles têm sugestões de como se trabalhar recursos tecnológicos utilizando esses livros. Aliás, nos livros, indica como usar os recursos tecnológicos. Aí só história, no estúdio. No YouTube tem um site, que foi, quem me ensinou ele foi o Irineu. Irineu, qual é o nome dele? Isidoro Bar. Ele mudou de nome agora, tá Google Bar. Tá Google Bar. Mas ainda dá certo por aí. E aí você tem, no YouTube você tem um tutorial para usar ele. Ele é incrível. Ele mostra o corpo humano em 3 dimensões. Coração, tudo. Que você imaginar do corpo humano, de sistemas, osso. É lindo esse programa. Quem me ensinou foi o Irineu. É muito show de bola. Professores que trabalham com essa disciplina é tudo. Aí do meu público. Biologia, corpo humano, já falava de corpo humano, anatomia, fisiologia também. Aí eu não poderia deixar de colocar o domínio público, que todos conhecem, é uma biblioteca Tem muita pública, gente que não conhece. mas deveríamos conhecer todos. Tem livros Precisamos, né? Precisamos conhecer e frequentar o domínio público, porque o domínio público vira e mexe, ele fica ameaçado de sair do ar. Porque não é utilizado. Por falta de uso. E nós precisamos utilizar. Professores, de forma geral, deveriam utilizar esse aí. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, visitar o site. São discos, né? Obra de literatura. Tem vídeo, tem livros. É muito importante esse site para o educador. Aí software, eu só citei 2 porque são tantos. Tem o Jorge, que nós estamos trabalhando, a professora Ivana está trabalhando com os alunos dela. É um programa que ele dá para trabalhar gráficos, é tanta coisa, é coisa de matemática, né? E química e física. Mas é muito bom ele também. O Excel, todo professor de matemática pode usar o Excel na sala de laboratório de informática, dá para trabalhar, não depende de internet. E os alunos gostam disso. O professor de português pode utilizar o editor de texto sem precisar de internet para fazer várias atividades com o editor de texto, PowerPoint, e o aluno vai estar aprendendo. Quer dizer, só porque não tem internet não, sem internet também dá para trabalhar. Vou passar. É preciso perceber a qualidade, habilidade, sensibilidade e múltiplas experiências que as novas gerações estão vivenciando nas interações que estabelecem nos ambientes digitais. Agora há pouco tinha 2 alunos na sala, né? E eles estavam fazendo gravação de vídeo. Não, eles estavam trabalhando bacana. Eles estavam fazendo gravação de áudio e edição de imagem. Coisa,
a professora de química. Aí atraiu eles. Passaram a tarde inteira no laboratório, fazendo trabalho. Né? Com total interesse. Saíram na hora do intervalo. Eles saíram na hora do intervalo, então assim, é importante. Trabalhos diversificados. Nesse livretinho que está disponível também na internet, tem várias sugestões. Tem o tal de gênio, que eu nunca nem ouvi falar também, não sei, mas diz que ele faz a árvore genealógica. É um software que ajuda a construir a árvore genealógica. Os alunos vão Eu ficar estou rápido. fazendo a minha, já estou Com gênio? É uma outra, heritage, em inglês. Aí você coloca, vai adicionando as pessoas, aí uma árvore, pai, mãe, data de nascimento, né? E aí ele encontra familiares, quer dizer, ligações com outras árvores genealógicas que outras pessoas criaram, umas afinidades, né? Aí a gente encontra parentes em outras famílias. Então é assim, Interessante. tem a internet e as mídias oferecem vários recursos. Resta a nós, professores, sabemos utilizar. Né? E gostaríamos de agradecer a participação e por ter nos permitido apresentar o nosso trabalho. Muito obrigada.